Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com um papo com o gestor, mais uma vez trazendo aí Lucas Hadi, nosso diretor de gestão aqui na Rio Claro Investimentos. Meu nome é Pedro Jobim, sou sócio planejador aqui também na Rio Claro e hoje vamos falar sobre o mês de março de 2023. Parece que a gente sempre não temos um mês calmo, né, desde que aconteceu a pandemia, né? Muita coisa para conversar hoje. E aí, queria passar já a palavra para o Lucas para a gente começar a falar um pouquinho do que aconteceu ao longo desse mês, quais são as perspectivas que a gente tem daqui para frente e, claro, como isso vem afetando a gestão dos nossos clientes. Legal, Pedro, é isso aí. O mês foi também, né? Março é um dos maiores meses do ano, né? Eu acho que junto com agosto ali é uma luta. Não é um mês com muitos dias úteis, então teve muita coisa para falar mesmo e muita novidade boa, muito susto, né? A gente teve a crise bancária que não dá nem para dizer que ela acabou, apesar de parecer sob controle. A gente teve o novo marco fiscal aqui no caso do Brasil, e no caso dos Estados Unidos ali a gente teve algumas sinalizações com relação à curva de juros. Então, acho que tem muito assunto para falar ao longo do mês aqui. E aí, já vou, como de costume aqui, espelhar a tela para a gente começar a já falar do fechamento, né? O Ibovespa, infelizmente, né, beirou 3% de queda. Foi um mês muito de altos e baixos, muita oscilação e, principalmente, assuntos internacionais fazendo com que a gente tivesse essa queda que aconteceu. Assuntos internacionais que muitas vezes nem são tão ligados a Estados Unidos, porque a gente consegue ver, por exemplo, que o S&P subiu 3,5%. Né? Já no caso do dólar, a gente teve uma queda muito forte, isso muito ligado ao contexto americano, mas também muito ligado ao nosso marco fiscal, né, com a expectativa dos juros estava lá em cima. Na hora que você traz o marco fiscal positivo, você tem essa queda do dólar. CDI estável, né, até com a carta, a última carta tendo sido antes do marco fiscal, não há muito o que se comentar aqui, porque ela falava muito da expectativa de que viesse um marco fiscal logo para que a gente pudesse apreciar uma queda de juros a mais curto prazo. E o IFIX aí, que poderia ter dado já algum sinal positivo, tá, no final do mês, mas acabou predominando o peso maior que houve ao longo do mês de março. Mas a gente espera que daqui para frente o IFIX possa responder a um cenário de juros mais benigno. Tá? Então esse foi o fechamento. Um ponto que eu acho interessante, não sei se você vai falar depois, né, mas a queda de juros deveria afetar o IFIX para cima, né? Até por isso, explicando para o pessoal por que você acha que deveria ter tido um mês bom, né? Eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho de por que isso está acontecendo. Exatamente. A gente tem sempre, né, no mercado imobiliário, é aquele mercado onde você compete muito o dividendo, né, ou o aluguel pago com a renda fixa. E, ao mesmo tempo, o valor da cota, além de se ajustar por causa desse fator, ele tem um quê ali de trazer a valor presente todas as receitas futuras. Então, quando você tem uma taxa de juros menor, a tendência do fundo imobiliário, assim como do mercado imobiliário real, né, vamos dizer assim, do tijolo, é se valorizar. Então, foi esse meu comentário, mas não foi isso que aconteceu, que predominou, mas também a gente já estava ali muito no final do mês, né, quando veio se falar de marco fiscal, então acabou predominando a queda que já vinha anteriormente ao longo do mês. Perfeito. Vamos lá, então. Primeiro, então, vamos começar falando do cenário externo. Vou colocar aqui de volta a apresentação, falar um pouquinho do que aconteceu lá fora ao longo de março. Isso. A China, né, continua aí no movimento de retomada do crescimento.
pós aquele Covid tolerância zero deles, que prejudicou muito o mercado chinês. 5% é teoricamente baixo, mas é até uma maneira interessante da China se manter. Isso porque quando eles têm crescimentos muito fortes, gera até, de certa forma, uma preocupação com o mercado, tendo em vista que tem 20 anos que eles vêm entregando crescimentos talvez um pouco exagerados, né? E ali a gente tem também a questão de toda a tensão na região, que é a China se aproximando e já sendo, né, considerado ali a segunda moeda, né, mais utilizada ou mais tradeada na Rússia, ficando à frente do dólar pela primeira vez na história. O maior parceiro comercial da Rússia, nesse momento em que a Rússia está muito isolada, a crise diplomática por causa de Taiwan, então você tem ali a China muito no foco nesse momento, mas com questão de commodities e de elevação do crescimento, as notícias são boas, até porque isso repercute positivamente no Brasil, né? É nosso segundo maior parceiro comercial. Quando a gente fala dos Estados Unidos, aí a gente tem dois assuntos ali principais. A quebra do SVB, onde você tinha 54% das startups americanas tendo dinheiro lá e muitas startups brasileiras tendo dinheiro também. Então, por um final de semana ali, houve pânico, né? Por um final de semana, houve um desespero de será que o mercado de startup vai ser varrido? Será que nós vamos ter uma crise bancária que vai se espalhar? Né? E o que se viu é que o Fed já aprendeu com a crise de 2008 e imediatamente garantiu os depósitos e demonstrou que não iria deixar a crise se espalhar. Obviamente, uma Acho crise que até de pode imagem... dizer que, não sei se isso foi ensaiado, né, mas a sorte talvez que a gente tenha tido no mercado financeiro foi no final de semana, senão esse é o pânico verdade, da bolsa, né? É verdade, foi numa sexta-feira, no final do dia, né, que foi feita a intervenção. No final de semana se passou especulando o que ia acontecer, e no final do domingo, o Fed, antes dos mercados abrirem, já tinha avisado que iria garantir os depósitos à vista, né? Então, alguma crise de imagem aconteceu, muitos bancos médios dos Estados Unidos tiveram muitas quedas, até o Nubank e o Inter aqui no Brasil sofreram, apesar que os dois não tinham dinheiro lá, mas fica aquela coisa, né? Banco, startup, banco médio, se mistura muito as sintonias. Daqui a pouco, falando na Europa, eu vou falar de uma repercussão que teve por lá, tá? E dos Estados Unidos, muito importante, o aumento de 0,25, que já estava previsto nos juros, mas com um discurso de que muito provavelmente o cenário de juros está chegando ao final, né? Então, que em breve a gente pode começar a ver já uma queda, e isso justifica muito da alta do S&P e muito da reversão ali da curva de juros. Se a gente puder colocar na tela aí o próximo slide, a gente vai conseguir ver claramente que desse último momento agora, a curva de vermelho é a mais recente. Se a gente olhar, a gente tem a curva vermelha ali muito abaixo da maioria delas, né? No curto prazo, ainda não anterior aos dias mais iniciais, mas como um todo, a gente já bem no fundo aí, ou seja, a curva teve aquele deslocamento que a gente chama de paralelo, né? Todos os vértices praticamente para baixo, principalmente os vértices mais longos. E aí uma coisa... que eu acho até importante, de explicar um pouquinho, né, para quem está vendo o gráfico, o que isso significa, né? Então, o que a gente vê aqui é quanto está pagando cada título de acordo com o vencimento, né? Então, os mais curtos estão pagando um juros maior, os mais longos já prevêem um juros mais baixo lá na frente, né? Então, ali a partir de 2 anos, como se fosse uma previsão do mercado, né, do que se espera a partir de agora, como se está negociando os títulos, do que deve acontecer com juros no futuro. E aí a gente vê que essa curva muda ao longo do dia a dia, né? Até ali ao longo de um mês ela mudou bastante de um lado para o outro, que são a mudança das expectativas do mercado em relação aos juros futuros, aí no caso, no Tesouro Americano.
Perfeitamente, é isso aí. E eu acho que o mais legal é mostrar aí que essa é uma curva chamada curva invertida, né? Qual que é a lógica? A gente sempre vê que os juros, espera-se que os juros sejam mais altos no longo prazo, que é onde você vai ter mais incerteza, e mais baixos no curto prazo, que é onde você tem mais certezas ou menos espaço para qualquer novidade ruim. E nesse caso, o cenário americano hoje é de uma curva invertida, onde se espera os juros mais altos no curto prazo para conter a inflação, para depois isso se estabilizar lá na frente, né? Obviamente que tem ali um fator um pouco deturpado, né, num vértice ali no final, mas no geral a gente vê a curva invertida. Mas de qualquer maneira, Eu a acho notícia bem é boa. legal falar como que isso afeta a economia real, né? Você ter uma curva em que você é incentivado a não fazer nada agora, né? Investir seu dinheiro no curto prazo e aproveitar esse momento bom para deixar para fazer isso lá na frente quando os juros caírem. Então, por que eu vou investir hoje o meu dinheiro numa empresa, num imóvel, se eu tenho juros bons agora e a previsão é que os juros abaixem lá na frente, o meu dinheiro vai render menos e eu vou poder comprar esse imóvel com um crédito mais barato. Então, é por isso que isso gera o risco de uma recessão, um freio na economia também. Né? Exatamente, e é por isso que o Fed faz isso, porque ele está querendo exatamente conter a inflação. Então, ele quer que nesse momento a economia fique mais travada, ou mais inerte, tudo isso aí que você comentou, tá certo? Perfeito. E passando brevemente aí, próximo slide, para Europa, eu acho que só cabe comentar, né, que a crise bancária, ou a mini crise bancária ali, despertada pelo SVB, repercutiu lá através do Credit Suisse, que já vinha de anos de multas, má administração, desconfiança, e começou-se ali um murmurinho, um início de resgates. O banco já vinha tomando resgates líquidos há muito tempo, e isso resultou, num primeiro momento, de um apoio do Banco Central Suíço, do governo suíço, e, num último momento, a uma venda para o UBS, que é o maior banco suíço. Então, agora tem uma maior concentração ainda, e numa venda, poxa, num preço muito abaixo até do preço de mercado, né? Recentemente eles tinham sido até investidos pelo um banco da Arábia Saudita, se não me engano, até ligado ao governo, e eles foram vendidos para o UBS por um preço 10 vezes menor. Então, sem dúvida nenhuma, um retrato do que uma crise faz com o valor de um banco, né? Como tem a célebre frase, né? Os bancos não estão no negócio de dinheiro, eles estão no negócio de confiança. A confiança ficou abalada e aí deu no que deu, tá certo? Isso foi da Europa aí o principal fator, teve a alta de juros já esperada, estão lá em 3,5, 4, já uma expectativa dada, tá? E aí, vamos falar de Brasil, né? Que a gente teve o marco fiscal, isso resultou aí para a gente nessa variação dos juros para baixo, porque você solta um marco fiscal que veio e agradou ao mercado, expectativa de que a inflação fique sob controle, a inflação ficando as contas públicas sob controle, a inflação sob controle, portanto, não haja necessidade de juros tão altos, não haja um risco país tão alto no futuro. Então, imediatamente você tem essa queda em praticamente todos os vértices, tá? A NTNB 24 sendo uma exceção super plausível de toda forma, até porque 24 já é o ano que vem. E aí cabe uma explicação, né, do marco fiscal. Como que ficou essa questão? Foi colocado que o governo poderá sempre aumentar os seus gastos numa proporção de 70% do aumento das suas receitas, ou seja, menos do que o aumento das receitas, e desde que ele tenha batido a sua meta de superávit, a sua meta orçamentária do ano anterior. Se não, o aumento passa a ser apenas de 50% das receitas. E esse não é o único teto.
você ainda tem um teto adicional que é de entre 0,6% e 2,5% de aumento com relação aos gastos dos anos anteriores, do ano anterior. Então, qual que é a questão? Se você teve um ano com uma receita muito elevada, você fala assim, vou gastar 70% dessa receita, ainda bem, porque a receita foi muito elevada. Não. Você vai ter um teto, porque você não pode ultrapassar 0,6% de aumento com relação ao gasto do ano anterior. Já no ano em que você tiver receitas muito baixas, você vai falar assim, poxa, vou ter só 70% dessa pequena receita, vai ficar muito pouco. Não, mas aí você vai olhar o outro teto que vai ficar em 2,5% de aumento com relação aos gastos do ano anterior. Você observa que tem um caráter anticíclico que faz que quando esteja se receitando muito, você invista menos. E quando está receitando pouco, você invista mais. Sempre buscando não exagerar ou não desbalancear ali os gastos. No geral, foi uma notícia boa, primeiro porque o mercado esperava algo ali muito permissivo e não foi o que se viu, e porque também já veio ali uma meta informal do governo de ter déficit esse ano, zeragem dos gastos no ano que vem e superávit em 2025. A gente estaria falando aí do primeiro superávit depois de 10 anos, então uma notícia que soa muito bem aos ouvidos do mercado e, portanto, trouxe uma reação positiva para o mercado acionário e para a curva de juros. Então, acho que devemos ter notícias aí de queda dos juros num momento próximo, e isso vai ficar claro na próxima reunião do Copom, seja pela definição, seja pela ata, né? E a gente fica vendo aí a curva de juros, onde essa sim é a curva de juros considerada normal, né? Onde você tem os juros menores no curto prazo e maiores no longo prazo, conforme eu tinha falado, né? Então você vê no curto prazo ali uma ligeira queda, até porque é o momento que se espera hoje da Selic, mas depois, ao longo do tempo, uma curva mais elevada, que essa aí é exatamente o prêmio sobre a inflação implícita, que é a diferença entre uma LTN e uma NTNB de mesmo prazo, tá? Então é a inflação que se é esperada, e aí naturalmente isso espelha a taxa de juros que é esperada para o período. Você tem, quanto mais longo o período, maior o grau de incerteza, maior a taxa esperada. Não, perfeito. Então, agora eu acho que a gente torcer para realmente esse marco se realizar, né? A gente conseguir fazer esse novo arcabouço fiscal e ele de fato ser implementado, que eu acho que é o que traria de volta a confiança, talvez, para o Brasil e um resultado melhor dos nossos ativos aqui. Mas eu acho que para o investidor isso é um momento que está muito interessante para se investir, né? Se os juros de fato caírem, eu acho que é interessante você falar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui nas carteiras. A gente vem fazendo muitas atualizações baseado nisso. Queria que você falasse só um pouquinho agora como que tudo isso que a gente conversou afeta os nossos clientes aqui na Rio Claro. Exatamente. A gente tem uma parte de renda fixa que foi muito reforçada, principalmente entendendo que a gente vai vislumbrar um momento de queda da taxa de juros. Isso permite muita remarcação positiva dos fundos. Então, é uma parte que a gente pretende aí, ter ganhos relativamente rápidos, tá? E no multimercado, a gente expôs mais do que em ação, pelo fato de que a gente entende que um gestor multimercado consegue surfar melhor esse ambiente muito volátil que a gente está vivendo no mundo inteiro. Ele consegue trafegar ali na curva de juros, tanto para cima quanto para baixo, nas moedas, tanto para cima quanto para baixo, e nas ações, se necessário. Isso tudo sem nunca a gente deixar de estar exposto ao mercado acionário, porque a máxima é sempre estar alocado, né? Mas a gente diminuindo o peso das ações, seja Brasil, seja Estados Unidos, por entender que um cenário de juros altos fazem aquilo que você comentou. Eles tendem a desacelerar a economia. Então a gente tem sim altas pontuais, principalmente por causa de boas notícias de curto prazo,
mas como um movimento estrutural, nesse ano de 2023, a gente prefere alocar a parte de risco em multimercados. Perfeito, fantástico. Mais uma vez, muito obrigado, Rádio, por estar aqui com a gente, para a gente esclarecer bem tudo que aconteceu ao longo desse mês, e nos vemos novamente no próximo mês com todo o resumo do que vem acontecendo agora em abril. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu, principalmente aos clientes aqui da Rio Claro. Se você não é cliente ainda, aqui embaixo você vai ter todos os acessos para conhecer um pouco do que a gente faz aqui. E muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Jobim. Obrigado a todos e até o mês que vem.